Seja bem-vindo ao canal Educavox, meu nome é Vanessa. Esses dias eu ouvi uma frase dizendo assim: não contamine o ambiente com as suas opiniões para não prejudicar o processo. Eu achei isso tão grosseiro, eu falei, nossa, que burdoada, né? Porque opinião é um negócio interessante. As pessoas têm opiniões, eu tenho opiniões, você tem opiniões, a gente tem opiniões sobre muitas coisas. E o que eu acho muito engraçado é que as pessoas têm opiniões, mas elas têm uma necessidade de impor as suas opiniões, como se as escolhas daquela pessoa, as minhas escolhas ou as suas escolhas, fossem as certas. A escolha do outro é estranha, é esquisita, não cai bem, né? Não fez boas escolhas. As minhas sim, as minhas estão certas. A minha religião, a roupa que eu uso, o brinco que eu escolhi, o meu batom, esta é uma escolha boa. As suas escolhas já são duvidosas. É muito comum a gente defender a nossa opinião como se ela fosse certa, correta, né? Teve um dia que eu ouvi uma outra pessoa dizendo assim: eu parto do princípio que eu estou sempre certa. Eu parei e fiquei pensando, eu falei, gente, pelo amor de Deus, né? Como assim eu parto do princípio que eu estou sempre certa? Se você parte do princípio que você está sempre certa, o que acontece? Você não dá espaço de escuta, você não ouve a opinião do outro, você se fechou, brincou de ostrinha. Só que a gente aprende na interação. Quando você opta por não interagir, eu sempre acredito que eu estou certa. Aliás, eu acho isso tão estranho. Quando você vai para um diálogo nessa postura, eu parto do princípio que eu estou sempre certa, qual é a interação, qual é a disponibilidade que você tem de conversa, de interação dentro desse diálogo? Não é um diálogo, é um monólogo. Gente, eu acho isso horroroso, de verdade. Eu parto do princípio que eu estou sempre certa. Não, eu parto do princípio que eu tenho uma opinião formada, mas eu posso escutar a sua, ainda mais se for um trabalho em grupo. Se eu tiver uma tarefa coletiva para ser desenvolvida, eu não posso pensar assim. Eu tenho que partir do princípio que eu tenho a minha opinião formada e que eu estarei num grupo com outras pessoas que também têm opiniões formadas e eu estou ali para trocar. Inclusive, nessa troca, eu posso mudar a minha opinião, porque eu não tenho compromisso com o erro. Se eu entendi uma coisa de um ponto de vista e esse ponto de vista é reduzido, é reducionista ou é minimalista e a outra pessoa tem um ponto de vista ainda mais ampliado que o meu, por que diabos que eu não posso aprender com aquela criatura, gente? É lógico que pode, aliás deve, aliás se você for inteligente você aprende mesmo, né? Porque você vai aprender com quem sabe mais que você. É para isso que existe interação, sociedade, convivência, é para isso. Mas é engraçado, as pessoas sempre levam as suas opiniões como se elas fossem verdades irrefutáveis. A outra parte da frase era assim, que as suas opiniões podem prejudicar o processo. Nossa, aí foi um chute no saco, né? Porque presta atenção, imagina, às vezes você tem uma opinião tão forte, tão irredutível, tão inflexível, e essa opinião na boca de quem ocupa cargos de gestão, presta atenção, essa opinião irredutível, inflexível na boca de quem ocupa cargos de gestão, ela tem um peso diferente. Para modo de que, quando um diretor, um coordenador, um gerente fala, as pessoas sempre vão ouvir de um outro jeito. Então, pensa que a sua opinião inflexível, irredutível, pode estar contaminando o ambiente e prejudicando o processo. E aí, analisando esta frase, eu nem achei ela tão bruta assim, porque as verdades às vezes são doloridas. E aí eu comecei a pensar nisso. Falei, nossa senhora, estou de férias agora, janeirão e coisa e tal, logo logo eu vou trabalhar, volto para o meu lugar enquanto coordenadora, sei do meu papel formativo, sei do meu papel ali diante dos meus professores, dos meus alunos, e aí que tá. Eu não posso deixar que a minha opinião contamine o ambiente e prejudique o processo. Eu tenho que dar a minha opinião, sim, porque você tem opinião e eu também, e é nessa interação das opiniões é que a gente cresce, só que eu não posso basear a minha opinião nos meus quereres. Sabe aquela coisa? Ela é cheia de querer. A minha opinião não pode estar embasada naquilo que é bom só para mim.
A minha opinião não pode estar embasada em achismos. Ah, eu acho. Não, meu bem, não acha. Pesquisa, leia, estude, pergunte para quem sabe mais, para quem conhece mais daquele assunto do que você. Ouça podcasts, veja vídeos no YouTube, procure autores renomados, pessoas estudiosas, pessoas sérias. Não fica no achismo, porque aí sim você vai contaminar o ambiente e prejudicar o processo. Então as nossas opiniões têm que ser com base naquilo que a gente tem de conhecimento e não de achismo. Saia do senso comum, se aprofunde, leia, fale do lugar de quem sabe o mínimo e esteja aberto a aprender com aquele que sabe mais, porque nós temos, graças a Deus, nós temos muitas pessoas que sabem mais que a gente. Na minha opinião, não tem prazer maior do que você parar para ouvir uma pessoa que sabe mais. Você aprender com ela, com a experiência dela, com a vivência dela, com o conhecimento, com aquilo que ela organizou em termos de fundamentação para poder ter opiniões. E aí as nossas opiniões saem do senso comum, saem da periferia, saem do lugar de pífias e se tornam opiniões que realmente contribuem para tornar o ambiente favorecido e ajudar a alavancar o processo e não a prejudicar o processo. Isto é uma autoanálise. E com essa frase eu quero propor uma autoanálise. Do mesmo jeito que eu fiz comigo aqui, faça você aí. Dê a sua opinião sempre que você achar importante dar. Só que pensa que você está expondo a sua opinião e não impondo. Você não precisa defender aquilo como verdade única e irrefutável. Escute os outros, inclusive para você ter certeza de que a sua opinião é a melhor. Ou de repente você descobrir que ela nem era tão boa assim. De qualquer forma, a sua opinião sendo muito boa ou sendo frágil, é bom que você ouça o outro, porque assim você vai descobrir. Só que para ouvir o outro eu preciso ter uma escuta atenta e não uma escuta seletiva. Você já percebeu que às vezes a gente está num grupo, numa conversa, com um amigo, com o marido, com a esposa, com o companheiro, com o parceiro, com o namorado, sei lá com quem. Se você está numa conversa e às vezes a gente se pega ouvindo o outro e pensando aqui como é que eu vou fazer para responder ele, para mostrar para ele que eu tô certa? Vocês já se pegaram fazendo isso? Eu já. E eu comecei a perceber que eu fazia isso depois de um texto do Rubem Alves que eu li. O texto do Rubem Alves se chama Escutatória. Pesquisa aí. Vai ler o texto do Rubem Alves. Esse texto eu li já faz alguns anos. Foi aí que eu percebi que eu fazia isso. Eu não tinha uma escuta atenta. Eu tinha uma escuta seletiva. Eu já escutava o outro pensando em como eu ia rebater, porque eu precisava provar que eu estava certa. E, gente, não é assim. Eu perdi tanta oportunidade de aprender com quem sabe mais. Sabe, às vezes eu venho aqui no canal, gravo os vídeos, falo das coisas, e eu falo das coisas, não é das coisas que eu acho, eu falo das coisas que eu vivi e que eu estou vivendo. Eu não preciso ser perfeita para fazer aquilo que eu faço aqui. Eu não preciso ser perfeita para ser professora, não preciso ser perfeita para ser coordenadora, mãe, esposa, não. Eu estou no processo, assim como o outro, como você também está. E o que nos dá autoridade de fala é você vivenciar o processo e você compartilhar com os outros as suas experiências e ouvir do outro. Eu gosto muito, às vezes eu venho aqui e cito, ai, meu amigo falou tal coisa, minha amiga, meu irmão, minha mãe, o meu pai falava tal coisa, meu marido. Às vezes eu fico prestando atenção nas coisas que as pessoas falam. Eu consigo ver quando uma pessoa está discursando um discurso vazio, periférico e pífio. Eu consigo inclusive dizer, vamos retomar esse assunto depois. Depois a gente conversa mais sobre isso, em outro momento, até mesmo para que a pessoa consiga se articular, ou até eu mesma me articular emocionalmente, mentalmente, espiritualmente, para conseguir discutir um assunto de alta, de baixa complexidade, enfim. O importante mesmo é a gente entender que quando a gente está num trabalho coletivo, num trabalho em grupo, existe uma tarefa a ser realizada. Na escola, a
tarefa é ensinar os alunos, que os alunos aprendam, que eles evoluam, que eles cresçam. Essa é a nossa tarefa. Então, qualquer discussão que houver dentro deste grupo de professores tem que ser com vistas nesta tarefa, porque senão a gente descaracteriza o nosso propósito, que é de ensino e aprendizagem. Então, toda vez que eu for dar a minha opinião, eu tenho que garantir que a minha opinião não seja prejudicial e que eu não contamine o ambiente e nem prejudique o processo. E sim, que eu ofereça opiniões que colaborem, que contribuam, que às vezes podem desestruturar algumas discussões que estão rolando ali, porque nem sempre as nossas opiniões são apaziguadoras, mas elas têm que ter um propósito claro de crescimento e de evolução, porque às vezes a gente vê muitas pessoas que dão opiniões, sabe, Nero? Põe fogo e fica assistindo queimar. Veja se você não é Nero, que dá a sua opinião e fica ali assistindo queimar. Não faça, não perca tempo e não faça as pessoas perderem tempo. O nosso tempo é precioso, principalmente quando a gente pensa na nossa tarefa, que é ensinar, ou que seja vender, quando você trabalha numa empresa que vende coisas, ou que seja, enfim, qual é o propósito do seu grupo de trabalho, ou da sua família, ou do seu grupo de amigos? Vamos discutir a tarefa, vamos construir consensos em torno da tarefa. E para isso, a minha opinião precisa ser contribuidora e não desagregadora. Nada de brincar de Nero por aí. Vamos construir e nunca destruir. Este nunca pode ser o nosso propósito final, o nosso propósito real. A nossa intencionalidade não pode se destruir. Nós não estamos aqui para isso. Já tem gente demais destruindo as coisas por aí. Então, nós que estamos ali no defronte da escola, a nossa proposta, o nosso propósito maior é construir. Pensa nisso. Até o próximo vídeo.